Olá, meus queridos amigos e amigas, meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos e bem-vindas novamente. Aqui José Luiz Alves da Silva, falando em nome do Grupo Espírita Irmão Carmelo. E hoje o nosso tema será a fragilidade humana. Não é? Eu venho pensando muito sobre isso, venho avaliando as minhas próprias atitudes, venho olhando o nosso dia a dia. Confesso a vocês que eu venho ficando muito impressionado, né? As coisas são curiosas na nossa vida, né? Elas são óbvias muitas vezes, elas são ensinadas por Jesus há 2000 anos. Você vê isso todos os dias. Você seleciona fatos, você seleciona situações. E mesmo assim, quando a gente para pensar, para viver, para olhar, a gente percebe o quão frágil nós somos, né? O quão frágil as pessoas são. E confesso a vocês, não sei se é por conta da idade, de mais um aniversário, de reflexões, de estudos, cada dia eu estou mais impressionado. Estou mais impressionado com o quanto nós somos carentes nas nossas emoções, nos quantos nós sentimos raiva, quanto a gente sente medo de ficar sozinho, medo de não ser reconhecido ou reconhecida, medo de não ser amado ou de ser amada. Isso leva a gente a uma condição de vida muito perigosa, uma condição de vida que faz com que as pessoas elas vivam desafios, que elas vivam momentos de disputas pessoais, sabe, momentos de desamor, momentos de agressão, o nível de agressividade que a gente oferece para os outros no dia a dia, desde coisas muito simples até coisas mais elaboradas. Isso realmente me choca, tem me chocado, tem me deixado chateado e aborrecido. Por quê? Porque a perda de tempo e de energia quando a gente resolve agredir alguém, quando a gente resolve disputar coisas com outras pessoas de uma forma ruim, negativa, não é? Faz com que a gente deixe a vida passar. Deixe a vida passar porque eu deixei de enxergar as coisas de uma forma mais positiva. Então, o primeiro terço dessa conversa com vocês tem a ver com a constatação e a consciência de algo que é óbvio. Todos os dias a gente tem agressões, a gente tem ofensas, a gente agride, a gente ofende, não é? Como é que pode alguém, eu estava pensando nisso antes de fazer essa conversa, ter a satisfação de gritar com alguém, de querer xingar alguém ou de querer ofender alguém? Será que não é o ponto mais frágil da nossa natureza humana? Não é a parte mais frágil que eu ou você temos? Quando eu grito, imediatamente eu consigo demonstrar para alguém o quão frágil eu estou. Exatamente. Preciso me gritar para me impor. Me impor em seja lá onde for, no trabalho, em casa, não é? Às vezes com amigos. Significa dizer que eu não estou em equilíbrio, que eu não tenho capacidade de entender a situação. Eu não tenho capacidade de lidar com a situação. Às vezes eu não tenho capacidade de parar. Parar de falar, parar de brigar, me recolher. O ego humano desafia cada um de nós a cada dia. A mobilidade interna, né? Mobilização interna do meu coração, às vezes da mente. A disposição de competir para poder vencer as vicissitudes, obstáculos, dificuldades da vida são muito fortes, muito fortes. Claro, exige da gente um certo poder de embate, exige de nós um certo poder de luta, isso não tem dúvida nenhuma. Mas até que ponto eu sei lidar com isso? Até que ponto eu sou capaz de escolher a atitude que eu devo ter a cada momento? Toda a reforma íntima do Espiritismo leva a isso. A capacidade que você tem de ceder e de não ofender. A capacidade que você tem de perdoar e de não enfrentar. De escolher as lutas que você realmente deve ter. Sem perder a doçura do teu coração e a consciência da sua mente. A clareza da sua mente. Eu escolhi assim, olhando para o Evangelho segundo o Espiritismo, uma meia dúzia de palavras-chave que eu considero essenciais para a gente pensar e a gente estudar. Não é? E as palavras são indulgência,
complacência, misericórdia, resignação, indiferença e condescendência. Queria muito que a gente convidar vocês a procurarem não só o significado dessas palavras para cada um de vocês, cada um de nós, para mim, como tentar estudar, tentar olhar no dia a dia, o estudo prático, que é a minha principal vertente, não é? No dia a dia encontrar os exemplos dessas atitudes. Não apenas estudar isso em escrituras, na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou em qualquer outro livro da tua predileção, que você goste. Mas procurar isso no dia a dia. O estudo principal da nossa vida aqui nessa terra é o dia a dia. Você vê, a gente fala de um mundo de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração, não é? Será que isso tudo que eu descrevi nesses primeiros 5 minutos não é exatamente isso? A dura percepção de que nós, como seres humanos errantes, na nossa jornada de aprendizado, de erro e de acerto, não somos a exata demonstração de que o mundo de provas e expiações é isso mesmo que a gente vive? A triste constatação de que nós estamos no mundo certo, no lugar certo, porque nós somos parte integrante deste mundo. E aí a possibilidade do livre-arbítrio de escolher. Escolher estudar para poder ser uma pessoa diferente. Vamos à nossa primeira palavra. Indulgência. Indulgência, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, não é você não julgar o seu semelhante. De forma simples, não vou aqui fazer milhões de discussões a respeito do significado. Apesar de ser exigente, apesar do mundo exigir de nós a pretensão de sermos perfeitos, dos nossos trabalhos nos ensinarem dedicação, disciplina, busca, perseverança, tenacidade, dos nossos pais e dos nossos ambientes exigirem que a gente nunca minta, nunca erre, nunca traia, não é? Que a gente respeite os mais velhos, respeite os próprios pais. E nos cobrarem cada erro que nós temos, nós vamos errar. Essa é uma questão clara. Nós erraremos. Talvez não erremos por intenção, mas erraremos porque nós ainda não aprendemos tudo o que precisaríamos aprender. Isso é uma realidade. A gente aprende durante a jornada. A gente aprende no decorrer do tempo. A gente aprende com a intenção de acertar. E mais do que a intenção, com a perseverança de sempre buscar o melhor. Mas a indulgência diz o seguinte: quando você tropeçar ou enxergar alguém que tropece, perdoe. Por quê? É a sua consciência de que todos estão errando. E vamos esperar que nós acertemos mais do que erremos. O momento e o reino dos céus, como tantos lugares nos dizem, né? O mundo de regeneração está reservado para quem está buscando continuamente acertar mais do que errar. Para quem se mantém tenaz na busca para acertar. Para quem não esconde o seu erro de si mesmo. As pessoas que continuamente estiverem buscando o acerto, elas estarão aptas a concorrer a um lugar no mundo de regeneração. Aqueles que só se desculpam 100% do tempo e dizem que elas são feitas assim, que o mundo as fez assim, que elas não têm responsabilidade, elas estão se afastando da possibilidade de aprender, da possibilidade de encararem as suas próprias diferenças, as suas próprias fraquezas. Daí a fragilidade humana. Às vezes a pessoa não tem condições de enfrentar certas coisas, a gente tem que compreender. A fragilidade interior, ela pode ser muito grande. Mas a grande maioria de nós está numa média que é capaz de assumir um erro. Por que não assume então? Ego? Por quê? Na medida em que eu for indulgente comigo mesmo, eu sou indulgente com os outros. Mas a consciência de que eu erro, a consciência de que eu tenho coisas para aprender todo santo dia, é a percepção de que eu sou frágil. E não é aquela fragilidade tola do mimimi, de dizer que superficialmente, né, eu reajo negativamente às coisas. Não.
Essa história do mimimi ela é muito frágil, ela é muito superficial. As pessoas que têm fragilidade são às vezes muito profundas, que vêm de medos que angariaram durante a infância, que angariaram durante a sua vida como um todo. E é tolice imaginar que todos nós não temos fragilidades. A agressividade com a qual muitas vezes as pessoas reagem já é prova da sua fragilidade básica. Então não é mimimi. É a falta da busca por compreender onde é que está a nossa fragilidade, para não reagir mais assim. Então eu preciso entender e aceitar que eu sou frágil. Né? Em alguns campos, sou forte em outros. Você é forte em outros. Para poder desculpar as outras pessoas. Como é que eu posso exigir perfeição de todo mundo? Agora, esta coisa se contrapõe, a indulgência se contrapõe à complacência. Eu não estou sendo complacente passando a mão na cabeça dos outros. Né? A complacência vai se dar, deixar algumas coisas acontecerem para agradar os outros. Não é disso que eu estou falando. Não é de passar a mão na cabeça dos outros, por favor. O Espiritismo exige mais da gente, exige uma capacidade cognitiva maior, exige uma condição um pouco mais elevada para a gente compreender que eu posso deixar algumas coisas passarem. Eu não estou dizendo aqui de um ambiente de trabalho que alguém comete um grande erro, não chama a pessoa para corrigir. Pode chamar qualquer um para corrigir um erro, para gerar consciência. Não é? Ser complacente, nesse caso, poderia representar algo como: eu não ligo para isso, não corrijo erros, deixo as pessoas passarem. Não é isso. Indulgência é eu não ser dura demais, para cobrar alguém sobre uma condição humana de errar. Não é? Ser condescendente. Alguém que é tolerante ou flexível é diferente. Eu tolero o fato de que as pessoas vão errar. E sou flexível, condescendente, para saber abordar o assunto. Então, sou indulgente, eu perdoo. Eu não estou sendo complacente. Estou deixando passar. Sou condescendente. Sou flexível. Tá bom? Sou tolerante. Eu sento. Escolho o momento certo para conversar sobre certas coisas. Ou percebo, sou flexível, que a vida já está dando para aquelas pessoas as circunstâncias necessárias para que elas venham a aprender. Então por que eu vou pisar na cabeça? Por que eu vou torturar a pessoa? Lembra? A fragilidade humana que tem me causado tanta impressão forte, que tem me deixado tão perplexo, tão impressionado, né? Perplexidade é quando você fica impressionado com as coisas, mas por quê? Por quê? Porque o tamanho disso é grande. Como é que então eu posso ser tão rígido, tão rígida, meu Deus? Tenho que ser condescendente neste caso, ser mais flexível, ser mais tolerante, esperar a hora certa para fazer, escolher o jeito certo de falar. Forma e conteúdo são coisas diferentes, então eu rogo a vocês, profundamente, sejam tolerantes, sejam flexíveis com você para você aprender a fazer isso. E para não ser tão rígido para cobrar os outros. Pai, mãe, crianças, às vezes eu vejo crianças passando, as pessoas sendo tão rudes com crianças, tão duras com elas. Meu Deus do céu, para com isso. Eu vou jogar para as pessoas as minhas frustrações, as minhas raivas. Não. E vocês sabem, eu vou pular direto para a indiferença, uma das outras palavras que eu escolhi. Vocês sabem, uma das piores coisas que eu posso fazer com qualquer ser humano é ser indiferente a ele. Desprezá-lo. Não perceber a dor que ele sente. Não perceber a dificuldade que ele sente. Né? Ou que ela sente, o ser humano. Né? E não ligar. Não estender a mão. Uma das formas mais caridosas que tem, ouvir, falar, dar apoio, fazer a pessoa acreditar. Ser indiferente. Oferecer indiferença para os outros. É uma das piores coisas que pode acontecer. Desprezar quem entra é uma das maiores arrogâncias e visões do orgulho e egoísmo que eu posso oferecer para alguém. Que cada um de nós pode oferecer para alguém. É sinal que a pessoa pode estar perdida, que ela está sofrendo bullying, que ela está sozinha, sem ajuda e desesperança. Não é? A falta de fé, eu ouvi ontem num filme. A falta de fé não é acreditar que não há luz, é acreditar que ela nunca mais vai voltar, que faz as pessoas às vezes até se matarem. Não é? Então, veja, já falei da indulgência. Não é? Não julgar,
teu semelhante. Já falei da complacência, que é a visão de simplesmente achar que você vai deixar acontecer sem atuar. E falei da condescendência, que é ser tolerante e flexível. Estou falando agora dessa nossa visão importante de não ser indiferente. Não seja indiferente a ninguém, pelo amor de Deus. Não faz isso. Não usa aquela chantagem emocional tola que faz as pessoas se sentirem indignadas e se sentirem uma porcaria no meio do chão. Como se elas não tivessem valor. Todo ser humano tem valor sem exceção. Não tenta usar as pessoas da maneira em que a gente pode olhar para essas pessoas e dizer que nós somos mais importantes com elas, que elas têm que nos amar. Que eu não tenho que olhar para elas, não tenho que ouvi-las, que elas não são importantes, que elas são tolas ou são bobas, que elas são menores do que os outros. Combata, pelo amor de Deus, o bullying. Não deixa ninguém solto no caminho. As pessoas mais frágeis, a fragilidade humana. Não deixa as pessoas se sentirem sozinhas. Um café, um toque leve no ombro, um beijo no rosto, um abraço. Se resgata uma pessoa de uma situação péssima. Resgata a pessoa da solidão. Renova as esperanças das pessoas e dá fé e força para que ela continue. Fragilidade humana é algo muito forte, que está expressa em um monte de coisas diferentes. Use essas pessoas, ajude essas pessoas. Faça a misericórdia. Na misericórdia, né? Quem puder perdoar a ofensa, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quantas vezes perdoar, meu Jesus? 70 vezes 7, não uma. Perdoar seus inimigos. Puxa vida, né? Perdoar os seus inimigos, eu não perdoo os meus amigos. As pessoas são frágeis, elas estão numa jornada delas próprias, tentando descobrir as coisas e como fazer. Eu vi outro dia uma pessoa que eu esperava no metrô, que eu estava esperando no carro, ela vindo. Eu lembrei de alguns momentos de mágoa com ela, depois eu caí em mim. Falei, nossa, como eu estou sendo tolo. Lembrar de momentos de mágoa. E a pessoa estava cansada, vergada com o peso do dia, era muito tarde. E eu falei, essa pessoa só está procurando o caminho dela. E eu aqui, tentando ser duro, preocupado comigo mesmo. Só com o que eu estava sentindo por estar magoado com a pessoa, meu Deus. Quão pequeno a gente pode ser às vezes. Todas as pessoas à sua volta só tentando achar o seu caminho, o seu espaço. Vamos ser misericordiosos na medida do possível. Não é? Vamos perdoar as pessoas, ou pelo menos dar espaço para elas respirarem, pelo amor de Deus, para seguirem seu caminho. Então, será que eu não posso fazer a última palavra das minhas escolhas aqui, que é a resignação? Aceitar a realidade como ela é. A realidade é dura, muitas vezes. Eu posso estar cercado ou cercada de pessoas que eu acho que são ingratas, e Jesus dá dá ingratidão, para que a gente continue sendo forte. Muitas vezes é difícil aceitar isso. Resignação. Aceitar a realidade do jeito que ela é, não quer dizer que você não vai fazer nada. Quer dizer que você não vai ter raiva. Quer dizer que você não vai estar revoltado ou revoltada. Isso é resignação. O Espiritismo tanto fala. As pessoas dizem que ser resignado é aprender a sofrer calado. Não é isso, exatamente isso. É isso também. Mas não é calado ou calada. Eu aceito a realidade, afasto os sentimentos de raiva, afasto os sentimentos de revolta, deixo o meu eu pequeno, que eu acho que eu estou sendo injustiçado, de lado, e parto para uma ação positiva. Muito bem. Dito que essas pessoas estão ingratas, dito que a situação está ruim, dito que eu perdi o emprego, dito que as pessoas estão me deixando de lado, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer de bom? O que eu posso fazer de bom para me fortalecer? O que eu posso fazer de bom para crescer? Gente, eu vou voltar nesse tema nas próximas conversas que a gente tiver. Porque o tema foi profundo demais para mim quando eu percebi o quão frágil eu sou. O quanto entregue para as mazelas humanas, as discussões, as brigas, as discussões. De novo, né? A gente eu sou. Pode parar. Não dá para viver com essa circunstância assim, em brancas nuvens. Então, imaginar que a alternativa é não levar de furo para casa, é falar mais alto que os outros.
A gente pode se impor positivamente, de forma moral, boa, de forma grandiosa, conversando, sem brigar, sem partir para o embate. Então a fragilidade humana ela é muito grande. Duas mensagens aqui finais dessa conversa inicial sobre esse tema. Deixai cada um salvar a sua honra. Quando eu tento macular alguém, matar alguém na palavra, jogar a pessoa na parede, ela vai se revoltar, vai se voltar contra mim. Deixa as pessoas salvarem a sua honra. Não faz com que elas pensem que elas são tão pequenas. Quase todo mundo vai reagir com agressividade. Segunda coisa que eu li também no Evangelho segundo o Espiritismo. Aprende e depois ensina. Aprende e depois ensina. Eu só posso aprender se eu praticar todo dia. Eu só posso aprender se eu aceitar o fato do quão frágil eu também sou. Cada dia seremos mais fortes, não vamos ter dúvidas disso. Mas, cada dia mais forte, eu descubro mais fragilidades a meu respeito. Quanto mais eu sei que nada sei, dizia Sócrates. Então, vamos aceitar o fato, a realidade de que eu estou na jornada, de que você está na jornada, de que nós estamos na jornada. Vamos aprender a reconhecer as nossas fragilidades. Com isso eu aprendo a reconhecer a fragilidade dos outros. E aí eu consigo colocar indulgência, não julgar, no ar. Aí eu consigo olhar e ser condescendente, tolerante e flexível. E aí eu consigo ser misericordioso. Meu Deus do céu, como Deus é bom, como Jesus é bom. Descrever isso nas suas várias escrituras no Evangelho segundo o Espiritismo e me permitir que leia isso e aprenda. Então, vamos à prática, gente boa. Vamos olhar para isso, aceitar a fragilidade humana e lutar sempre com a indulgência, lutar sempre com a resignação, lutar sempre com a nossa misericórdia e com a nossa condescendência. Posso fazer esse convite para vocês? Pensem nisso um pouquinho. Avaliem de acordo com as suas próprias verdades. E aí vocês decidem o quanto vale a pena continuar com isso em frente. Voltarei com esse tema. Vamos encerrar hoje. Já está suficiente e é muito bom. Que Deus olhe por cada um de vocês. Jesus olhe por cada um de vocês. Que seus mentores olhem por cada um de vocês. Inspirando vocês, inspirando a mim. Inspirando a todos nós. Para sermos pessoas melhores a cada momento e a cada dia. Confiamos em nós mesmos. Confiamos no universo nos ajudando. Tá bom? Vão com Deus, um beijo no coração de vocês. Tá bom? Tchau, gente. Fiquem bem.